eu abandonei o SMC. E quais foram os motivos? Basicamente, dois: parte psicológica e o estilo de vida. E pessoal, antes de eu me aprofundar nesses dois temas, eu queria fazer um disclaimer para vocês e também um convite. Caso vocês curtam o conteúdo do canal, se inscrevam por aqui, deixem o seu like e também, se vocês quiserem acompanhar mais informações sobre, debater, conversar um pouquinho, bater papo também na caixinha de perguntas, convido vocês a seguirem o Instagram do canal que está aqui em cima, beleza? Vamos falando sobre a parte psicológica, o que me fez abandonar o SMC e quais foram os fatores psicológicos que me interferiam nesse sentido. Pessoal, a maior parte dos traders de SMC buscam confluências nos LTFs, na parte micro, operando M5, M1, eventualmente alguns ainda operam M15, já foi o meu caso. O que acontece? Por trabalhar dessa forma, muitas vezes você tem uma espera longa até que aconteça o seu setup, até que o preço reaja naquela região, busca aquela tão sonhada, esperada order block perfeito, mas a sua necessidade de ter que baixar para um LTF e buscar uma entrada, por exemplo, no M1, te faz ter um tempo de execução muito rápido, te obriga que você pense em questão muitas vezes de segundos. E isso é um grande erro, porque a maior parte, a grande dificuldade a maioria dos traders perdem por conta do fator psicológico. É a parte mais difícil do trade. Apertar um botão, eventualmente fazer uma boa análise do gráfico, não é tão difícil, mas o problema é ter um mental, a cabeça forte para conseguir operar. E quando você é obrigado a baixar o time frame, fazer uma execução tão rápida, em um segundo às vezes, te obriga a ter esse pensamento lógico tão rápido. E isso é um ato falho. É muito fácil as pessoas falharem nesse sentido. Nós não temos uma cabeça tão bem treinada para isso. Exige tempo. E o SMC costuma funcionar dessa forma. Muitas vezes você vai precisar trabalhar dessa maneira no LTF para fazer uma execução. E isso para mim sempre foi um problema, porque me deixava muito ansioso, ficava nervoso, chegava na hora de executar, vinham vários questionamentos. Muitas vezes você fica naquele momento de overthinking, pensando demais, tentando encontrar uma justificativa para aquela operação, ou tentando justificar se de fato aquela operação faz sentido, pensando, poxa, será que esse order block de fato ele é válido? Ele consumiu uma liquidez válida antes? Ou muitas vezes, cheguei nesse momento, e agora, será que eu não tenho que descer mais um time frame para validar? Buscar uma confirmação a mais? Ou seja, muitas vezes você vai estar o tempo todo se questionando, perguntando a si mesmo se aquela entrada ali faz sentido ou não, se você não está sendo muito agressivo, você não deveria pensar e esperar um pouco mais. E às vezes acontece aquele grave problema, a entrada passa, vai direto no seu take e você não clicou. O que vai acontecer em seguida? Muito provavelmente você vai pegar uma entrada que não faz sentido. Você vai pegar uma operação que já não é mais válida porque você deixou passar uma boa antes. Ou o contrário, você está com vontade de operar, já esperou tanto, decidiu ter uma confirmação a mais, agora está esperando tanto aquela operação que você vai antecipar alguns passos. Você vai deixar de cair para o próximo LTF, você vai deixar de cair para o próximo time frame, e vai ter essa dificuldade. Então, um fator que me deixou muito para trás, que não me fez ter resultados nesse momento com o SMC, foi o fator psicológico. A grande maioria das pessoas opera dessa forma. O SMC costuma te obrigar ou incentivar que você caia cada vez mais o time frame para buscar um risco-retorno maior, fazer uma operação no M1. E tem pessoas que eu conheço, grandes traders que operam nos segundos. Precisa ter um mental muito forte para isso, só que a grande maioria das pessoas que operam, que vão operar o mercado financeiro, não tem essa mentalidade. Então esse para mim foi um dos principais fatores que me fizeram repensar a necessidade de operar SMC, beleza? Pessoal, o que eu me deparei naquele momento foi parar para pensar em uma grande dúvida, um grande questionamento que eu via acontecer, que impactava a minha vida. Além do psicológico ser um grande fator, eu entendi que eu estava vivendo para o mercado. Eu me perguntava, eu deveria viver para o mercado ou do mercado? Qual é o objetivo de vocês? No meu caso, nunca foi viver para o mercado, foi viver do mercado. O mercado me fosse uma outra fonte de renda e me ajudasse financeiramente. Mas para isso, ele tinha que encaixar na minha vida e não o contrário. Por mais que eu fizesse esforços, que temporariamente eu devesse fazer algum esforço para poder chegar nesse ponto de ter a consistência, ter retornos do mercado, eu sabia que no futuro eu precisava que o trade se encaixasse na minha vida e não o contrário. E pela forma que nós operamos no SMC, pela maneira que nós buscamos as confluências, os horários de operação, a forma de operar no LTF, eu via que isso não batia com o meu estilo de vida, não batia com a minha forma de pensar. E esse foi
foi o segundo fator que me fez repensar, continuar operando a CMC, pessoal, o estilo de vida, porque muitas vezes você fica refém da tela. Não sei se você sabe, mas para conseguir fazer uma boa análise de mercado da CMC, você precisa analisar diversos time frames, olhar os ranges, entender quais estão a favor ou contra você, tentar buscar uma confirmação a mais, como eu comentei no LTF. Você vira refém de ficar buscando informação cada vez mais, e isso te exige mais tempo de tela, mais tempo acompanhando um gráfico, e você sabe que isso cansa a mente, cansa a cabeça da gente. Então eu entendi que eu não queria ser um trader que ficaria talvez a manhã toda no gráfico. Eu comentei aqui no CLT Trader, eu não queria ser essa pessoa que estaria das 7 ao meio-dia vidrado no gráfico, esperando uma entrada naquele momento, naquele pregão, naquela região. Não era o meu estilo de vida. Eu não queria ter que estar atualizando todos os dias as minhas marcações, porque eventualmente um range de H4 havia virado, um range de H1, quando eu fosse operar no dia seguinte ia fazer toda uma marcação a partir do M15. Tudo isso para mim era muito cansativo. Eu não queria viver somente de uma operação de day trade, sentar no computador e esperar aquela operação acontecer rápido e sair dela. Não é o meu estilo de vida, talvez não seja o seu. Então eu sempre me questionei sobre isso e enxerguei que tudo isso não ia levar para o lugar que eu queria. Eu não seria feliz dessa forma. Foi aí que eu pensei novamente: o que eu preciso mudar? Aonde que vai ser a minha virada? O que falta para eu operar? E antes de eu chegar nesses dois pontos principais aqui, pessoal, eu quero reforçar para vocês: essa é a minha opinião, foi a minha jornada com o SMC, com as dificuldades que eu encontrei. Não quer dizer que você vai passar por isso. E outro ponto, antes que alguém fale: mas provavelmente foi alguém que tentou aí um mês, um ano no máximo e já desistiu. Pessoal, eu dediquei 3 anos da minha vida ao SMC. 3 anos. No dia que eu conheci, que eu vi os vídeos, que eu conheci essa forma de operar, eu falei: poxa, é a melhor possível, e faz muito sentido, é encantador. Todos aqueles termos em inglês, stock, próprio SMC, Smart Money Concepts e vários outros, você fica encantado. Order Block, se você conhece o conceito, você fala: poxa, faz muito sentido, e de fato faz, mas ele precisa encaixar em vários fatores para que você possa ser um bom trader. Eu tive acompanhamento de uma das melhores pessoas com mais resultado no mercado hoje falando de SMC. Um acompanhamento e uma pessoa incrível que me deu mentoria por meses, individual, sentava comigo quase todos os dias no computador para me explicar, e a parte técnica nunca foi um problema para mim. Eu conhecia cada detalhe do gráfico, sabia fazer as marcações como ela e como todas as pessoas que tinham um grande resultado, só que recentemente me explicou ainda mais detalhes que eu precisava encarar, não sobre o operacional, mas sobre a parte psicológica, e me fez refletir e entender que não era para mim, não era o que eu queria. Eu não queria ter que ficar vidrado no gráfico esperando aquela vela reagir naquele ponto em M1, por exemplo, para poder pegar uma entrada. Foi aí que eu entendi que não era para mim, e eu precisava buscar algo que fizesse sentido para mim como pessoa, que eu pudesse tocar minha vida e fazer as minhas coisas da forma que eu queria, que o gráfico fosse só mais uma extensão, mais uma ação do meu dia a dia. O que me fez fazer isso, pessoal? Foi o swing trade e o price action. Foram os dois fatores que me fizeram ficar tranquilo, operar da forma que de fato eu queria. Hoje eu não opero pensando em velas, eu opero pensando em alarmes, né? Eu continuo olhando o gráfico, eu continuo olhando as velas do gráfico, são fatores importantes, mas tudo que eu faço é baseado no alarme. Se o preço chegou na região que eu quero, eu vou dar uma olhada e coloco um novo alarme para esperar a confirmação que eu preciso. Se essa confirmação vier, eu entro. Se ela não vier, meu segundo alarme, por exemplo, não tocar, eu não faço operação nenhuma. Então eu vivo fazendo as minhas coisas, e o trade é só mais uma delas, só mais um fator com o qual eu opero e consigo conciliar o meu dia a dia. Essa análise eu faço tanto no H4, no diário e até no semanal. São os time frames que eu busco alinhar e encontrar as regiões de interesse que eu quero buscar para poder operar. E basicamente assim, eu tenho menos ansiedade, mais clareza no que eu de fato estou buscando no gráfico. Consigo ter menos operações e mais qualidade. Eu já falei no vídeo anterior, inclusive, que no trade menos é mais. Você precisa operar menos, fazer menos operações na semana. Se você fizer 7 operações na semana, 5 operações na semana, é muita coisa para que você possa ser saudável mentalmente, prosperar no futuro, ter longo prazo no trade. Você deve fazer no máximo 2 operações na semana. 2 operações assertivas, boas, de fato, consciente, com tranquilidade, é mais do que suficiente, pessoal. Hoje, dessa forma, eu consigo viajar, consigo trabalhar, eu consigo agora, são mais ou menos 9h30 da manhã, eu consigo estar aqui na frente do computador, produzindo conteúdo, vivendo minha vida. Daqui a pouco, eu vou pra academia.
Eu não tenho horário fixo para ficar aqui acompanhando o pregão, eu não preciso olhar às 7 ao meio-dia o gráfico. O alarme faz isso para mim. Então, essa liberdade é o que eu queria. Eu não quero operar gráfico por 1 ano, por 3, como eu já fiz, nem 5. Eu quero operar gráfico enquanto eu puder enxergar uma tela que fizer sentido para mim, conseguir tirar dinheiro do mercado. É o que eu quero pra minha vida. Então, eu precisava disso para ter longo prazo do meu lado. Foi por isso que eu busquei alinhar o swing trade com o price action, beleza? Foi o que me fez ser profit, o que me traz resultado e principalmente paz de espírito, psicológico, cabeça boa para viver o dia a dia que o gráfico te exige, beleza, pessoal? E para poder concluir para vocês, eu só queria reforçar: existem diversas formas de operar no mercado, existem diversas formas de ganhar dinheiro, milhares. Você vai encontrar traders que conseguem ter resultado de todas as maneiras. Você só precisa encontrar uma maneira que faça sentido para você, que faça sentido no teu dia a dia, com o teu estilo de vida. Eventualmente tu é um médico, tu é um engenheiro, tu faz faculdade, tu vive de outras profissões, você precisa conciliar tudo isso no seu dia a dia. O SMC, eu digo para vocês, não é ruim. Conheço várias pessoas que têm muito resultado com isso. Não é mentira, só que ele precisa encaixar de novo na sua realidade, beleza? Segundo ponto, gente, qual que é o perfil de vocês? Vocês são traders mais arrojados, gostam de estar no gráfico de fato, ficar o dia inteiro ali olhando, pelo menos a manhã toda, olhando pro gráfico? Cara, o SMC pode ser para você. Agora, se tu quer conciliar tudo isso, talvez não seja. Pare e pense o que você quer de fato, como é que você consegue encaixar tudo isso no seu dia a dia. E se você não vai ser trader da meia-noite a 1 da manhã, se você só tem esse horário para operar, você só pode ficar no gráfico, o SMC não vai te ajudar dessa forma, beleza? E principalmente, pessoal, 95% das pessoas não ganham dinheiro por conta do psicológico. É a parte mais difícil, a gente não tem isso treinado naturalmente. Não é natural das pessoas ter um psicológico forte para esse fator. Então parem e pensem: se você sente ansiedade, sobrecarga, falta de liberdade, é hora de pensar, será que o SMC está fornecendo para vocês tudo isso? Ou qualquer outra forma de operar? Tentem conciliar os dois fatores que eu falei ali em cima: psicológico e estilo de vida, pessoal. São os fatores que mais importam para você ter longevidade. Conseguir se manter vivo no mercado é a coisa mais difícil que tem. Aprender um operacional, a forma de operar, isso é fácil. Você tem que saber o básico para conseguir fazer uma operação. Você pode ir refinando ao longo do tempo e é muito provável que você vá fazer isso. Agora, se manter a longo prazo no trade, conseguir estar vivo, ter vontade de operar todos os dias, isso é o mais difícil. Então tentem conciliar psicológico e estilo de vida. Para mim não foi possível somente com a SMC, beleza? Espero que vocês tenham um bom dia, bom trades para vocês e até o próximo vídeo.